Olá pessoal, meu nome é Fábio Henrique, eu sou professor titular de Química e Fertilidade do Solo da Universidade Federal Rural do Semiárido, aqui em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Estamos de volta para mais um vídeo no nosso canal e hoje nós vamos falar sobre potássio na planta. Mas antes de iniciar este vídeo, eu peço a você que curta este vídeo, compartilhe este vídeo nos seus grupos, nas suas redes sociais e se inscreva no nosso canal e nos ajude a divulgar mais conteúdos como este na área de Química e Fertilidade do Solo. O potássio na planta, este é o tema do nosso vídeo de hoje. Nós sabemos que depois do nitrogênio, o potássio é o nutriente exigido em maior quantidade pela grande maioria das culturas, com exceção aí de poucas culturas, a exemplo da cultura da bananeira e da cultura do meloeiro, que exige potássio, que as quantidades de potássio extraídas do solo são maiores que a do nitrogênio. Na grande maioria das culturas, o potássio ocupa a segunda posição em termos de quantidades exigidas pelas plantas. E, ao contrário do nitrogênio e do fósforo, que formam diversos compostos orgânicos dentro da planta, o potássio não forma nenhum composto orgânico dentro da planta. As funções do potássio estão mais ligadas ao metabolismo e este nutriente está envolvido na ativação de mais de 60 sistemas enzimáticos. O potássio é um nutriente que tem grande influência no aumento da resistência da planta a estresses bióticos e abióticos, como, por exemplo, ataque de pragas, ataque de doenças, aumento da resistência da planta à seca e a condições de salinidade elevada do solo. Então, o potássio tem uma importância aí fundamental no aumento da resistência da planta a esses estresses bióticos e abióticos. Além de o potássio contribuir bastante para a melhoria da qualidade dos produtos agrícolas. Evidentemente que cada espécie vegetal, o potássio age de uma maneira particular, melhorando a qualidade dos produtos, com grande destaque, por exemplo, para a influência do potássio na melhoria do Brix ou da doçura dos frutos. E outra coisa importante é que o potássio, ele, embora seja um elemento essencial às plantas e por isso ele não pode ser substituído totalmente por nenhum outro elemento químico, no entanto, algumas funções do potássio podem ser parcialmente substituídas pelo sódio. O sódio, ele não é um elemento essencial às plantas, mas ele pode, em situações de deficiência de potássio, solos arenosos deficientes em potássio e que não são adubados adequadamente com potássio, nessas condições o sódio pode parcialmente substituir o potássio, principalmente em algumas funções específicas. Inclusive, nós temos experiências em experimento aqui conduzido no estado do Rio Grande do Norte, com a cultura do coqueiro em neossolo quartzarênico, muito pobre em potássio, onde a irrigação dessa cultura do coqueiro com águas salinizadas pela adição de cloreto de sódio aumentou o rendimento, a produção e a qualidade dos frutos. Então, numa situação de deficiência de potássio, o sódio pode parcialmente substituir o potássio. As principais funções do potássio nas plantas, poderemos elencar aqui algumas delas, como, por exemplo, a importância que o potássio tem no metabolismo dos carboidratos, como, por exemplo, a síntese e a degradação de amido e a translocação de carboidratos dentro da planta. O amido é uma macromolécula, é o carboidrato de reserva dos vegetais e ele não pode ser transportado, ele se acumula nos locais de acúmulo de amido, como nos grãos, em frutas, em frutos, como também nas raízes, que é o caso da mandioca, da batata. Então,
esse amido se é sintetizado e se acumula lá, por exemplo, nas raízes. No entanto, os açúcares são produzidos nas folhas, depois que acontece a fotossíntese. Na fotossíntese é produzida a glicose e a partir da glicose vão se formar diversos açúcares, monossacarídeos, disacarídeos, e esses açúcares simples são transportados via xilema para os locais de dreno, de acúmulo de carboidrato, e lá eles se transformam em amido. A própria batata doce, por exemplo, que acumula amido nas raízes, mas uma parte desse amido é degradado em açúcares mais simples, por isso que confere aquele sabor adocicado da batata doce. Então, o potássio é muito importante no metabolismo dos carboidratos, com grande influência na doçura dos frutos. O potássio também tem papel importante na abertura e no fechamento dos estômatos. É através dos estômatos que a planta transpira, é através dos estômatos que entra o CO2 para fazer o processo de fotossíntese. Então é fundamental que a planta tenha um bom controle da abertura e do fechamento dos estômatos. Quando a planta está com deficiência de potássio, isso faz com que os estômatos se abram apenas parcialmente, gerando problemas na fotossíntese, diminuindo o rendimento fotossintético, e também plantas deficientes em potássio também faz com que os estômatos se fechem mais lentamente, ocasionando aí uma maior perda de água pela planta, principalmente naquelas horas mais quentes do dia, entre 10 da manhã e 2 da tarde. Então é fundamental o potássio para regulação da abertura e fechamento dos estômatos. O potássio, como não forma nenhum composto orgânico dentro da planta, ele fica dentro da planta na forma iônica de K+, e ele também age mantendo o equilíbrio iônico dentro da planta, para que sempre o número de cátios e ânions seja equivalente. Ele também vai atuar na regulação osmótica, com grande mobilidade dentro da planta, se acumulando em algumas células, se acumulando em alguns tecidos, para diminuir o potencial de água e assim forçar o transporte de água de células vizinhas para aquela célula. Então isso vai influenciar na abertura e no fechamento dos estômatos, vai influenciar também na própria absorção de água pela raiz e vai também ajudar na manutenção da turgidez das células, que é importante para o alongamento celular. Então é fundamental que o potássio fique na forma iônica de K+, livre dentro da planta, porque ele é transportado de uma célula a outra, de uma organela para outra dentro da célula, e assim ele vai tanto mantendo o equilíbrio iônico como atuando aí na regulação osmótica e comandando todo o movimento de água dentro da planta. O potássio, ele é bastante móvel na planta, então ocorre a redistribuição, o deslocamento de potássio via floema, de folhas mais velhas para folhas mais novas, e os sintomas de deficiência de potássio, eles são caracterizados por uma clorose. Inicialmente, as folhas das plantas vão perdendo a cor verde característica, ficando um verde claro, depois evolui para uma coloração amarelada, e essa clorose, essa coloração amarelada, evolui para uma necrose. O tecido vegetal da folha morre, e tanto na clorose como na necrose vai haver aí a paralisação da fotossíntese. Então vai diminuindo a capacidade fotossintética da planta. Vamos mostrar aqui algumas fotografias de plantas deficientes em potássio. Nós temos aqui na cultura do milho as folhas mais velhas da planta manifestando sintomas de deficiência de potássio, que é esta clorose marginal, a clorose nas bordas das folhas, e essa clorose vai evoluindo para a necrose e caminhando das bordas da folha em direção à nervura central. Aqui nós temos a cultura da bananeira, que é a cultura mais exigente em potássio que existe.
é a cultura da bananeira. Acumula grandes quantidades de potássio em todas as partes da planta, e os sintomas de deficiência de potássio na bananeira são caracterizados por esta clorose, que depois evolui para a necrose nas bordas das folhas, que esses sintomas vão caminhando em direção à nervura principal. Então, é bem característico esse sintoma. Aqui é uma folha de cajueiro, com essa clorose marginal em direção à nervura central, a parte central do limbo foliar, e nas bordas, da folha, onde a clorose já começou há muito tempo, o tecido já foi necrosado. Então, com tudo isso, nós perdemos a área foliar fotossinteticamente ativa, tanto na clorose como na necrose. Aqui nós temos a cultura da soja, temos uma fileira de plantas que foram adubadas com potássio, com a sua coloração verde normal, e algumas fileiras de plantas com deficiência de potássio, manifestando aí sintomas de clorose nas margens das folhas, caminhando em direção ao centro da folha. Para que qualquer nutriente seja absorvido pela planta, ele tem que estar na forma solúvel na solução do solo e ser transportado na solução do solo em direção à superfície das raízes. No caso do potássio, a difusão e o fluxo de massa são os dois mecanismos de transporte de potássio na solução do solo em direção às raízes. E na prática, o mecanismo predominante vai depender principalmente da concentração de potássio na solução do solo. Se a concentração de potássio na solução for elevada, o fluxo de massa vai predominar sobre a difusão, e em alguns casos pode até nem ocorrer a difusão, e o fluxo de massa pode dar conta completamente de todo o transporte de potássio. Mas em algumas situações, quando a concentração de potássio na solução do solo é baixa, então nesse caso o fluxo de massa não dá conta de suprir toda a quantidade de potássio que a planta precisa, então pode surgir aí um gradiente de concentração entre a raiz e a solução do solo, e também haver transporte de potássio por difusão. E o mecanismo predominante desse transporte aí vai depender da concentração de potássio na solução. Por sua vez, a concentração de potássio na solução do solo depende muito da dose aplicada. Quanto maior a dose aplicada, maior vai ser a concentração de potássio em solução. Do parcelamento desta dose, quando parcelamos a dose em várias frações, então nós estaremos mantendo uma concentração mais baixa na solução do solo. E o poder tampão de potássio do solo tem muita importância nisso, porque solos de alta CTC, solos de alta capacidade de tampão de potássio, eles mantêm baixas concentrações de potássio na solução, e é uma situação que favorece mais a difusão. Então, solos ricos em minerais do tipo 2:1, solos jovens ricos em minerais do tipo 2:1, como a vermiculita, a montmorilonita. Então, solos argilosos com minerais 2:1 são solos onde o potássio tende a ser transportado mais por difusão. Já naqueles solos mais arenosos, que tem pouca argila e cujos minerais da fração argila são mais minerais de carga variável, como caulinita e óxido de ferro e alumínio, então nessa situação o fluxo de massa tende a predominar. Mas mesmo quando ocorre a difusão de potássio, nessa situação, quando a difusão de potássio predomina, todavia a mobilidade de potássio na solução do solo geralmente é bem maior do que a de fósforo e a de zinco. O fósforo e o zinco são dois nutrientes que têm baixíssima mobilidade no solo, mas no caso do potássio, mesmo quando ele é transportado por difusão, a mobilidade dele é melhor do que a de fósforo e a de zinco. Outra coisa também que gostaria de falar para vocês é que as plantas absorvem potássio na forma iônica de K+, e essa molécula K2O
que nós estamos tão acostumados a lidar com ela, ela não existe nem no solo, nem na água, nem na planta, e não existe no próprio fertilizante. É interessante isso, porque quando a gente vai comprar fertilizantes potássicos, o próprio rótulo lá da embalagem, por exemplo, do cloreto de potássio, vai dizer que tem 60% de K2O. A própria legislação que regula a comercialização de fertilizantes fala lá cada adubo potássico com os teores de K2O. Mas, na verdade, esses adubos não têm K2O. Essa molécula K2O não se forma dentro da planta, nem no solo, nem na água e nem tem dentro do fertilizante. Isso é uma tradição, porque antigamente se expressavam muito os teores aí dos elementos químicos na forma de óxidos. E isso passou-se o tempo e de tanto se utilizar dessa forma, virou lei e hoje o pessoal fala em teor de K2O, teor de P2O5, mas na verdade não existe P2O5 no solo e nem no fertilizante, não existe K2O nem no solo nem no fertilizante. Então é muito importante a gente entender isso. O potássio está na forma de cátio, na forma catiônica K+. Então, pessoal, era isso que tinha para conversar com vocês a respeito do potássio na planta. Se você gostou desse vídeo, curta esse vídeo, deixa aí o seu joinha, faça os seus comentários, faça a sua pergunta, dê as suas sugestões, compartilhe este vídeo e se inscreva no nosso canal para que possamos publicar mais ainda conteúdos como esses para vocês. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.